O Golden State Warriors está acabado. E esse é o fim da dinastia mais recente que a gente presenciou. Após uma temporada regular um tanto frustrante para os torcedores, onde as principais jogadas ofensivas não funcionavam, o Warriors acabou conseguindo a última vaga do play-in. E mesmo assim perdeu o jogo contra o Sacramento Kings, onde mais uma vez o ataque não funcionou e com um dos seus principais jogadores, o Klay Thompson, saindo zerado. O Warriors foi eliminado pela segunda vez no play-in em 4 anos. A gente até poderia dizer que a dinastia Warriors tinha terminado lá em 2020, né, já que eles vinham aí de 3 títulos em 5 anos e liderando 4 vezes a Conferência Oeste. Sem contar o recorde de 73 vitórias, que até hoje é o maior recorde na história da NBA, e também os 2 MVPs do Stephen Curry, inclusive um unânime. Eles só não foram melhores graças ao milagre do Cavs e do LeBron James, né, em 2016, e a performance do coletivo do Toronto Raptors e principalmente do cara que fazia diferença no time, que foi o Kawhi Leonard. E depois desse ano que eles juntaram 5 estrelas no elenco e tudo foi por água abaixo também por conta das lesões, eles fizeram a segunda pior temporada da história da franquia com 50 derrotas e apenas 15 vitórias. Isso não acontecia desde 1953, quando eles terminaram a temporada com 57 derrotas e apenas 12 vitórias. Mas isso aí durou apenas 2 temporadas, porque em 2022 o Warriors estava de volta e ganhou mais um título. E esse título foi o 4º em apenas 8 anos. Só que dessa vez o futuro do Warriors é incerto por conta da idade dos jogadores e também por causa do sistema de jogo que não tá mais funcionando. Talvez agora seja realmente o fim da dinastia Warriors. E como na NBA a gente já teve diversas dinastias, eu resolvi fazer esse vídeo contando a história das dinastias aí, das maiores e também das melhores dinastias, e também contando como foi o trágico fim delas. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e faz o seguinte, mano, deixa aí nos comentários pra você qual a melhor dinastia da história da NBA. Agora a gente vai fazer aqui uma espécie de linha do tempo e vamos voltar lá no passado pra eu contar pra vocês sobre aquela que foi considerada a primeira dinastia da história da NBA. Philadelphia Warriors e Baltimore Bullets foram os 2 primeiros campeões da NBA em 1947 e 1948. Porém, na temporada seguinte se iniciava a primeira dinastia da história da NBA, que foi a do Lakers, mas do Minneapolis Lakers. Eles dominaram a NBA aí de 1949 até 1954, ganhando aí 5 títulos em 6 temporadas. A única que eles não venceram foi a de 1951, que foi vencida aí pelo Rochester Royals aí, né, que hoje é o Sacramento Kings. Porém, rapaziada, o Minneapolis Lakers é o primeiro time da NBA a ser bicampeão e também tricampeão. Naquela época, o time era comandado por George Mikan, que foi basicamente a primeira super estrela da história da NBA. Ele liderou a liga em pontuação aí 3 vezes e foi o inventor de um exercício aí que é muito utilizado até hoje pelos jogadores, que é o Mikan Drill. Você aí que erra bastante bandeja, né, erra umas bolinhas ali debaixo da cesta, procura aí no YouTube Mikan Drill, você vai ficar muito bom nisso aí. Tem tutorial aqui no canal também. Ele também foi responsável por diversas mudanças na regra do jogo, e uma delas foi o aumento do garrafão. Com certeza a gente não pode dizer que eles tiveram um fim trágico, mas depois de ter sido aí a primeira dinastia da história da NBA e tá sempre ali acima dos 60% de aproveitamento de vitórias na temporada regular, eles voltaram a ser campeão só lá em 1972. E depois que o George Mikan se aposentou, logo na sequência eles fizeram uma temporada de 53 derrotas e apenas 19 vitórias. Isso aí aconteceu na temporada de 1957 e 1958, porém na temporada anterior a gente já tinha o começo de outra dinastia, que era a dinastia do Boston Celtics. O Minneapolis Lakers pode ter sido aí a primeira dinastia da NBA, porém o Boston Celtics tem a melhor e mais duradoura dinastia disparada. Os Celtics tinham um lendário Bob Cousy, que naquela temporada foi MVP e era um grande armador, tanto que ele foi 8 vezes líder de assistências de 1953 até 1960. Os Celtics tinham um time muito bom ofensivamente, porém eles precisavam aí de uma arma defensiva. E foi aí que o fator principal deles chegou. Vindo da Universidade de São Francisco para se tornar o maior campeão que a NBA já viu. E eu tô falando dele, rapaziada, Bill Russell. O Bill Russell trouxe todo o poder defensivo que o Boston Celtics precisava para se tornar uma dinastia disparada, e já no seu primeiro ano foi campeão da NBA. O Boston Celtics venceu 11 títulos em 13 anos, quebrando o recorde do Lakers de campeonatos consecutivos. Eles ganharam aí 8 vezes de 1959 até 1966. De 1957 até 1966, eles foram 10 vezes consecutivas para as finais da NBA. Tanto o recorde de títulos consecutivos como o recorde de finais consecutivas não foi quebrado até hoje por nenhum time na NBA. Em 1967, eles perderam a final de conferência para o Philadelphia 76ers, porém nos 2 anos seguintes eles ganharam de novo. A dinastia Celta terminou aí na temporada de 1969 e 1970,
onde Bill Russell tinha acabado de se aposentar. E aí eles ficaram em sexto lugar na Conferência Oeste e não se classificaram para os playoffs. Essa também foi a primeira vez desde 1956 que o Boston Celtics tinha ficado abaixo dos 50% de aproveitamento de vitórias, onde na temporada eles tiveram apenas 34 vitórias e 48 derrotas. 3 temporadas depois, o Boston Celtics voltou a vencer a NBA, mas nada se compara com o domínio que eles tiveram nos anos 60. E assim, rapaziada, não sei ao certo o que precisa para uma franquia ser considerada uma dinastia. Já que a gente falou do Warriors, sei lá, talvez 4 títulos em pelo menos aí uma década pode ser considerada. Faz o seguinte, deixa aí nos comentários também o que você acha que é preciso para um time ser considerado uma dinastia. E se você ainda não deixou o seu like, deixa o like aí, cara. Deixa o like aí, rapidão, vai lá, clica no like aí, tamo junto. Se a gente tá falando aí de 4 títulos em uma década, a gente teve um time aí que conquistou 5 títulos nos anos 80. E mais uma vez, vamos falar deles, rapaziada, só que dessa vez em Los Angeles Lakers. Depois de muito bater na trave aí no final dos anos 50, dos anos 60, perdendo aí 8 finais, né, sendo 7 pro Boston Celtics, o Lakers voltou a ser campeão na temporada de 1972. 7 temporadas depois, o Lakers estava de volta pros holofortes da NBA e dessa vez com o Showtime Lakers. E era assim que eles eram chamados porque eles adotaram aí um estilo de basquete chamado Run and Gun. Um estilo de basquete rápido baseado aí em contra-ataques e pontuações, só que um pouquinho mais apimentado, né? Porque quem tava comandando esse ataque era ninguém mais, ninguém menos do que Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar. De um lado, a gente tinha aquele cara que terminou a carreira com 11,2 assistências por jogo e é considerado o maior passador da NBA. Sim, ele lidera em assistências nesse quesito. Sim, ele tem a maior média. E do outro lado, até o ano passado, né, o Kareem Abdul-Jabbar era considerado o maior pontuador da história da NBA, até que o LeBron James passou ele. De 1980 até 1989, o Lakers disputou 8 finais da NBA e ganhou 5 títulos, todos aí em cima de times que também foram campeões nos anos 80, viu? Grandes equipes aí como o Philadelphia 76ers, como o Boston Celtics e também o Detroit Pistons. E nesse período aí, o Lakers não teve nenhuma temporada com menos de 54 vitórias na temporada regular. Em 1991, o Lakers chegou a disputar mais uma final de NBA, porém eles foram derrotados pelo Chicago Bulls de Michael Jordan. Kareem Abdul-Jabbar já tinha se aposentado aí em 1989 e eles também não contavam mais com o técnico Pat Riley. E assim que ia começar a temporada de 1991 e 1992, o Magic Johnson descobriu que tinha contraído o vírus da HIV. E com isso ele decidiu se aposentar imediatamente para poder combater a doença. A gente pode acrescentar aí também, por que não, uma menção honrosa ao Boston Celtics do Larry Bird, né? Porque querendo ou não, né, graças à rivalidade com o Showtime Lakers, eles meio que salvaram a audiência da NBA. E outra coisa que aumentou muito a popularidade da NBA nessa época foi o surgimento do GOAT, Michael Jordan. Porém, como a gente tá falando de dinastia, a dinastia do Bulls começou só lá nos anos 90. Depois de bater na trave várias vezes, sendo parado por times como Boston Celtics e Detroit Pistons, o Michael Jordan finalmente chegou à sua final de NBA. E ao contrário do Los Angeles Lakers, os Bulls ganharam todas as finais que disputaram. A primeira foi em 1991 contra o próprio Lakers e depois ganharam mais 2 títulos consecutivos, em 92 e 93. A dupla de Chicago, Michael Jordan e Scott Pippen, finalmente estava dando certo e pela primeira vez na história da franquia eles conseguiram mais de 60 vitórias na temporada regular. Além de ser MVP das finais no primeiro three-peat nesses 3 primeiros anos aí da dinastia Bulls, Michael Jordan foi 2 vezes MVP de temporada, foi cestinha várias vezes, foi o líder de roubo de bola e várias outras coisas, falando só desses three-peat aí, viu? Não tô falando de antes. Tudo isso até que ele resolveu se aposentar para jogar beisebol homenageando o seu pai. Não o seu pai dele. Os Bulls passaram as 2 próximas temporadas indo até a semifinal de conferência. Até que na temporada de 1995 e 1996, agora com Michael Jordan de volta, eles continuaram a saga e continuaram a dinastia, ganhando mais 3 títulos consecutivos. O Chicago Bulls venceu 6 títulos em 8 temporadas e é o único time da história da NBA a ser 2 vezes tricampeão. E no primeiro título pós o retorno do Jordan, eles bateram um recorde que pertencia ao Los Angeles Lakers com a melhor temporada regular da história da NBA. O Lakers de 1971 e 1972 conseguiu fazer uma campanha de 69 vitórias e apenas 13 derrotas. Porém, o Chicago Bulls chegou e fez 72 vitórias e apenas 10 derrotas. Só que aí o Bulls foi ultrapassado pelo Warriors, né, de 2015 e 2016, que fizeram 73 vitórias e apenas 9 derrotas. E nesse período aí, de 1996 até 1998, Michael Jordan ainda ganhou 3 MVP de final, 2 MVP de temporada, além do Tony Kukoc ganhar aí o prêmio de 6º homem do ano e o Phil Jackson ganhar o prêmio de técnico da temporada. A última temporada do Chicago Bulls foi documentada e foi chamada também de The Last Dance, né? Você consegue assistir aí essa série, inclusive, em vários serviços de streaming aí, que eu não vou falar o nome porque ele não paga nós.
E aquela temporada meio que começou ali com a galera já falando que aquela ali seria a última, porém ia ser especial, porque eles queriam dar sair com a chave de ouro, dar uma lembrança legal pros fãs, e conseguiram. E no final dessa temporada, o Michael Jordan se aposentou aí pela segunda vez, né? O Scottie Pippen foi pro Houston Rockets agora para ganhar um salário digno, né, de jogador que ele merecia. O Dennis Rodman foi pro Los Angeles Lakers e o Phil Jackson tirou um ano de férias para no ano seguinte ele começar mais um case de sucesso, dessa vez aí com Los Angeles Lakers. E o Steve Kerr, que era uma peça fundamental desse Chicago Bulls aí, no ano seguinte foi jogar no San Antonio Spurs, que pode sim ser considerado uma dinastia, tá? De 1999 até 2007, o San Antonio Spurs disputou 4 finais da NBA e ganhou as 4. O Greg Popovich trazia um estilo de jogo revolucionário que funcionou durante anos na NBA, tanto que em 2014 eles foram campeões novamente, com o mesmo estilo de jogo. Talvez aí não houve um trio tão entrosado como o Tony Parker, Manu Ginobili e Tim Duncan, né? Contando aí também que o primeiro título lá, né, de 1999 ainda tinha o David Robinson, né? Então, não sei, será que isso aí atrapalha de ser considerado uma dinastia? Porque depois ele não tava mais, não sei. Só que assim, rapaziada, o Tim Duncan com certeza foi a peça fundamental desse time, porque desde a entrada dele, né, no draft, foram 21 temporadas seguidas indo pros playoffs. Isso sem contar o recorde de mais de 60% de vitória em toda a temporada, pelo menos aí, né, quando o Tim Duncan tava jogando. O San Antonio Spurs não ganhou títulos consecutivos, né, mas nessas temporadas que eles não foram campeões, eles estavam ali pelo menos entre os 5 melhores times da temporada. Tanto que o Tim Duncan foi 2 vezes MVP, mesmo não sendo campeão. E aí, qual outro time você acha que pode ser considerado uma dinastia? E melhor, qual que vai ser a próxima dinastia da NBA? Deixa aí nos comentários, também deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima, rapaziada. Tamo junto.